O ouro em que tuas mãos é morto e ausente, dará vida e calor à nossa gente, será sangue nas veias do Brasil. Esses são os versos finais do poema Soneto de Ouro, de autoria desconhecida e publicado no jornal Diário da Noite, de propriedade de Assis Chateaubriand, no dia 9 de maio de 1964. O trecho diz respeito a uma doação individual de ouro. O ouro, que é morto e frio nas mãos do leitor, ganhará vida ao ser entregue, dará calor à nossa gente e pulsará nas veias do Brasil, contribuindo assim para o bem da nação. A referência do poema é com uma campanha de caráter nacional que iniciaria apenas alguns dias depois de sua publicação. A campanha era intitulada Ouro para o Bem do Brasil. Após esse breve início, gostaria primeiramente de saudar a todos os participantes e ouvintes do segundo Simpósio de História Global da UFSC. É uma honra estar aqui participando, mesmo que seja à distância. Meu nome é Ederson Ricardo Schmidt e sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em História da UFSC. Estudo a campanha Ouro para o Bem do Brasil. Mas antes de entrarmos na relação entre a campanha e a história global, é necessário primeiramente entendermos o que foi a Ouro para o Bem do Brasil. Ainda pouco estudada pela historiografia, com pouquíssimos trabalhos que a fazem qualquer referência, a Ouro para o Bem do Brasil foi um evento considerável. Lançada na capital paulista pelo grupo de mídia Diários Associados, apenas menos de 2 meses após o golpe civil militar de 1964, a campanha tinha como um de seus objetivos a doação de recursos, oriundos de populares, para a recuperação financeira nacional, pagar a dívida externa e amenizar o processo inflacionário do país. Imbuído desse objetivo, milhões de pessoas em todo o país participaram, doando seu ouro para ser sangue nas veias do Brasil, como fazia referência o poema, ou outros objetos de valor, como dinheiro, cheques, joias, terrenos e até bois. No interior de Goiás, por exemplo, foram leiloadas 150 cabeças de gados e o valor foram entregues à campanha. Apesar de ter iniciado em São Paulo, logo nos dias e semanas seguintes, a campanha se espalhou pelo país. Dezenas ou até mesmo centenas de cidades realizaram suas respectivas campanhas. Para doar seus bens para Ouro para o Bem do Brasil, o doador deveria se dirigir até locais apropriados para receberem as doações. Em cada cidade variava. Em São Paulo, por exemplo, o local era na sede dos Diários Associados, no centro da capital. Em Brasília, era na estação rodoviária. Em Guarulhos, cidade do estado de São Paulo, o local era na Praça Tereza Cristina, onde inclusive foi instalado um palco para servir de shows e comícios durante a campanha. Para fazer sua entrega, o doador deveria primeiramente se dirigir até esses locais específicos. Geralmente esperava em uma fila com outros doadores. Após aguardar, entrava ele no local e depositava seu dinheiro, donativos de ouro, como sua aliança de casamento, por exemplo, em grandes cofres que eram ligados a balanças. Assim, ele, ao doar, sabia exatamente quanto já havia dentro dos cofres. Dentro desses locais havia sempre uma guarda militar composta por soldados, muitas vezes das Forças Armadas e voluntárias das entidades femininas conservadoras, como a CANDE e a UCF. Elas tinham como objetivo auxiliar na campanha. Cada doador, após entregar seu recurso, ganhava um anel de latão, onde estava escrito "Dei ouro para o bem do Brasil em 1964". A entrega desses anéis símbolo era de responsabilidade das entidades femininas. Pois bem, passado esse breve resumo sobre o que foi a Ouro para o Bem do Brasil, a questão que fica é como entendê-la como parte de uma história global. Ora, se a própria história global pauta-se por superar a barreira nacional e entender os fenômenos além de uma visão limitada geográfica e espacialmente, como enquadrar nessa visão uma campanha nacional que leva inclusive em seu título o nome do país onde ela foi realizada? Bom, esse é um desafio, mas creio que podemos entender a Ouro para o Bem do Brasil incluída em duas interpretações possíveis sobre a história global. A primeira interpretação possível sobre a campanha, em uma perspectiva de história global, liga-se a uma visão que a entende como uma forma de responder questões locais relacionadas a perguntas globais, ou seja, como uma determinada experiência local se relaciona com questões de cunho global. Em relação à campanha, é necessário antes entender o contexto global da década de 1960, a Guerra Fria, a pós-Revolução Cubana, a Aliança para o Progresso e o anticomunismo que perpassava por todo o continente americano. Todos esses fatores se relacionam com a campanha. Ela foi realizada logo após o golpe civil-militar e tinha como objetivo a recuperação financeira do país, onde os recursos do Brasil, segundo seus organizadores, haviam sido surrupiados pelo antigo governo, ou seja, João Goulart e os comunistas que lá estavam. E uma das formas que a campanha se relacionou com esses fatores globais, mas a partir de uma resposta local, fica evidente na data escolhida para seu início em São Paulo, no dia 13 de maio, data onde se comemora a libertação da escravidão no século XIX. No discurso da Ouro para o Bem no Brasil, a data escolhida simbolizava uma nova liberdade ao povo brasileiro. A campanha iria então vir para libertar os novos guilhões da população do país, livrando-o agora do comunismo. Além disso, a campanha também foi interpretada como sendo um voto de confiança do povo ao governo de Castelo Branco, quando não até como uma eleição, onde cada doação nos cofres simbolizava um voto nas urnas. Essa visão também perpassava um ideal buscado em torno de uma democracia, buscando dar ao novo ao governo golpista uma certa legalidade democrática, por assim dizer.
Vale destacar também que cada doador ingressava automaticamente na Legião da Democracia, nome esse dado simplesmente a todos que doassem a campanha. E após ingressar na Legião, ou seja, entregar seus recursos, o doador deveria cumprir 15 deveres para salvaguardar os valores oriundos do golpe. Entre eles estava justamente a luta contra o comunismo. Além do simbolismo com a data de 13 de maio, a campanha em São Paulo se encerrou no dia 9 de julho, data comemorativa da Revolução Constitucionalista de 1932. Assim sendo, o anticomunismo da década de 60 é assimilado na campanha tanto por uma busca pela liberdade, como no dia 13, como também por um suposto espírito guerreiro do povo paulista, evocado com o simbolismo com a experiência militar da Revolução da década de 30. Em outros estados, vale dizer, esse simbolismo se alterava. Na cidade de Londrina, no oeste do Paraná, por exemplo, a campanha se relacionou com uma visão do chamado mito do pioneiro, ou seja, do agricultor migrante pobre que fez fortuna no trabalho com a terra. Não à toa que a primeira doação da cidade foi de uma enxada de ouro, doada pelo empresário José Garcia Molina. Essa então seria a primeira forma de entender a campanha como relacionada a uma história global, mas não a única. Também podemos entendê-la a partir de relações entre pessoas e grupos que fogem do espaço puramente nacional, e na campanha isso fica evidente. Até porque não foi apenas a população brasileira que doou escassos recursos. Grandes empresas também o fizeram, muitas delas ligadas ao capital multinacional. Destaco rapidamente as doações da Coca-Cola, que entregou uma garrafa de ouro de 650 gramas, a Johnson Johnson, que entregou 15 milhões de cruzeiros, a Ford e a Mercedes-Benz, cada uma doou um caminhão de sua empresa. Muitas dessas e outras empresas que participaram da campanha também faziam, ou tinham como alguns de seus executivos fazendo parte do IPES, e, portanto, aliados do processo de desestabilização política do governo João Goulart. Outra doação importante que liga com essa circulação de pessoas e ideias foi o embaixador estadunidense no Brasil, Lincoln Gordon. Ele doou sua aliança de casamento. Sendo assim, a campanha, por mais que teve uma abrangência nacional, se relaciona com a história global a partir de uma relação entre o anticomunismo, Guerra Fria e a relação Brasil-Estados Unidos, com questões locais, sejam nacionais ou regionais, como a escolha da data de início e encerramento, como também da circulação de pessoas e grupos de poder internacionais, muitos participantes ativos do processo de desestabilização política do país, e depois no próprio apoio ao governo de Castelo Branco. Bom, sobre os recursos arrecadados na campanha, apenas no estado de São Paulo foram arrecadados 1.200 quilos de ouro e 2,6 bilhões de cruzeiros. Vale destacar que ao término das campanhas no interior paulista e algumas poucas cidades fora de São Paulo, os recursos foram enviados até a capital e despejados nos cofres que lá estavam, entrando assim nos valores citados. Mas na grande maioria das cidades no país, os valores arrecadados só foram entregues depois. Em todo o país, os números totais nunca foram divulgados. Também nunca se soube qual foi o real destino dos recursos. Mas isso daí já é outra história. Obrigado.